Existia um grande cientista chamado Melville Green. Ele já faleceu e tem uma história bastante interessante. Ele até os 40 anos não sabia nada sobre o judaísmo, bastante afastado. Depois ele fez uma mudança drástica na vida dele e se tornou uma pessoa bastante próxima ao Rebbe de Lubavitch. Mas ele conta de uma reunião que ele participou. Ele era um dos mais considerados lá na NASA. Ele tinha uma reunião fechada com 60 maiores cientistas. Antes de visitarem a Lua, eles fizeram lá uma conferência, várias conferências, e lá eles estavam discutindo o que eles iam encontrar na Lua. Será que existe vida? Não existe vida? E aí eles entraram na questão, o que significa vida? Como você define vida? Será que vida é só a vida humana? Ou animais também têm vida? Plantas têm vida? Quando tem água no local. Então, aí tem vida ali. Então era um pouquinho mais complexo que eles estavam discutindo lá. E aí eles fizeram a seguinte questão: quando você tem dois vasos, um do lado do outro. Uma das plantas você vai lá e conversa com ela e fala palavras bonitas. E a outra você fala palavras não bonitas e trata mal. Acho que o pessoal já fez aqui a experiência, já sabe a diferença de uma ela nasce e a outra como ela murcha. Então isso significa vida? Então eles estavam nessa discussão. Então um vírus chamado de viva, uma bactéria chamada de viva, e eles passaram lá o tempo deles discutindo essa questão. Mas o ponto que cabe a nós é que esse cientista ele comentou que depois que isso daqui foi antes dele se aproximar, depois que ele se aproximou do judaísmo, principalmente da Hassidut, o Rebbe falou para ele que tudo que você escutar, qualquer lugar que seja, você tem que aprender algo de positivo para a sua vida, tem que aprender algo de positivo para você transmitir para os outros. Ele disse que ele aprendeu disso que algo que parece simples de ser definido não é simples, porque todas as definições no mundo, cada um enxerga da sua forma. Como que você define um bom pai? Então, para um ser um bom pai, é que ele vai levar o filho dele para a Disney uma vez por ano. Para outro ser um bom pai, é escutar o filho toda vez que o filho quer conversar com ele. Para outro é comprar presentes caros, para outros é ajudar na lição de casa, assim por diante. Cada um define da sua maneira e ele tem certeza que ele é um bom pai. Como a gente define objetivamente que é um bom pai? É difícil. E assim, todas as definições, inclusive o que significa vida e o que significa estar conectado a Deus. Se você perguntar aqui numa sala com 20 judeus a definição de judaísmo, você vai ter 30 respostas. Cada um tem a sua visão, que, em outras palavras, é mais cômoda, mas também da forma que você enxerga. Isso tem a ver com as experiências, tem a ver com as informações, tem a ver com muita coisa. E eu acabo definindo a vida e os valores da vida de acordo com o meu mapa. Cada um tem um mapa na sua cabeça. Contam que tinham duas crianças que estavam brincando em casa, uma história que aconteceu em Israel. Um tinha 8 anos e o outro era um bebê. E o bebê acabou engolindo uma moeda de meio shekel. A criança de 8 anos foi correndo contar para o pai. O pai, desesperado, chegou lá, ficou balançando a criança, colocou de ponta cabeça, ficou lá, tentou. Depois, Baruch Hashem, depois de 20 minutos, conseguiu tirar a moeda. E aí a criança de 8 anos falou: papai, já entendi tudo. A partir de hoje, não precisa me dar mais carne, frango, queijo, vou comer só pão e água. O que aconteceu? Falou, não entendi que a situação não está fácil. Você ficou 20 minutos trabalhando duro por causa de meio shekel. E várias vezes a gente se comporta dessa forma. A gente tem certeza absoluta que a gente tem o resultado da equação quando nós nem começamos a entender o que está acontecendo.
Então, para isso, nós precisamos estudar. E para estudar, a gente precisa estudar na fonte, na essência. Nós estamos nos aproximando no dia que é chamado Rosh Hashanah la Hassedut, o Rosh Hashanah do Hassidismo. Rosh Hashanah do estudo místico e do comportamento mais profundo do judaísmo, que vai ser nessa próxima segunda-feira à noite, dia 19 de Kislev. Então, dia 19 de Kislev é uma data de muita energia, que a gente capta para o resto do ano, assim como Rosh Hashanah a gente capta um tipo de energia, agora é um outro tipo de Rosh Hashanah. E para isso a gente precisa se preparar. De que forma? Estudando algo mais profundo. Então hoje a aula vai ser um pouquinho mais profunda. Vou convidar vocês para uma viagem, para a gente penetrar. Estão prontas? Viagem à Lua? Mais longe do que a Lua. Porque a Lua é um ser criado. Aqui a gente vai direto para a essência de Deus. E está ligado com o conceito que nós falamos sobre paz interior. Como alcançar a verdadeira paz. Porque o dia de 19 de Kislev foi marcado como Rosh Hashanah da Hassedut, porque foi o dia em que o Alter Rebbe, o autor do Tânia, saiu livre da prisão comunista. Então nós temos uma história triste, onde ele é acusado, várias acusações falsas, e não precisava de muito para prenderem um judeu na época do czarismo. Ele ficou 53 dias na prisão, daí tem os 53 capítulos do Tânia, e ele sai da prisão no dia 19 de Kislev. Nada é por acaso. O dia que ele saiu da prisão foi o dia que ele recebeu o carimbo de permissão de continuar o seu trabalho espiritual. Não só do Czar, que é uma coisa inédita. Não só do Czar. Ele recebeu o carimbo de Deus. Porque tudo que acontece com cada um de nós, principalmente com o Rebbe, é exato. Por que ele foi preso? Para o nosso benefício. Ele fez essa pergunta. Ele estava na prisão com o mestre dele e o mestre do mestre dele, o Magid e o Baal Shem Tov, que vieram visitar ele na prisão em espírito, já tinham falecido, vieram visitar ele. E ele pergunta: o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Falou: você está divulgando os segredos. Você está pegando a parte mais profunda da Torá e está divulgando para o povão. Isso criou uma grande comoção no céu e não gostaram, vamos chamar assim. Ele falou: bom, então eu paro. Falou: não, agora que você começou, você vai continuar. E começou uma nova fase, e graças a essa nova fase, graças ao sofrimento do Alter Rebbe, nós temos acesso aos maiores segredos que trazem para nós não só conhecimento, mas uma transformação de vida. Então, o que nós estudamos aqui, o Tânia e todos os conhecimentos da Hassedut, vem depois desse episódio. E por isso que foi demarcado como uma data de bastante força. E essa data, nós costumamos estudar a fundo o conceito de paz. Porque ele foi resgatado da prisão justamente quando ele estava falando essa palavra. Me redima em paz. E ele estava parafraseando o rei Davi. Quem conhece o Salmo 55, lá o rei Davi ele fala o seguinte: Padam beshalom nafshi mikrav li. Redima, resgate, a minha alma em paz, mikrav, da luta que estão contra mim. Muita gente que lê os salmos em português fica bastante incomodado. Fala muito de guerra, muito de batalhas. Não temos agora como explicar todos os salmos, precisa de um curso intenso, mas só pegar esse ponto acho que já ajuda muita coisa. Em vez de enxergar as guerras e as batalhas como inimigos externos, nosso verdadeiro inimigo é interno. E é isso que o rei Davi está falando em nome do povo. Nós temos muitas batalhas internas. Em tudo. Todos. Não sai do literal. O rei Davi literalmente passou por muitas batalhas e guerras. Mas os Salmos, ele pediu para Deus para ele estar representando todos nós, não só ele, e todas as gerações. Por isso que é importante os Salmos. Os Salmos, ele tem o poder de reza e o poder de estudo de Torá. Nós temos duas correntes de conexão com Deus. Uma através do intelecto, do entendimento, que é a Torá, e outra através da conexão emocional, que é
a tefilá, as orações. O salmo, ele pediu para Deus, Deus atendeu o pedido. Que ele tivesse mérito como se fosse rezando e estudando ao mesmo tempo. Então, o salmo ele faz parte do livro do Tanar e ele também entra na categoria de reza. Então, os salmos, para quem não sabe o que fazer com o tempo, fala salmos. Dizem nossos sábios que se a gente soubesse o poder dos salmos, a gente não ia parar de falar um instante. Muita gente incorporou isso na nossa vida, principalmente muitas mulheres andam direto com salmos. Em vez de entrar no Facebook ou qualquer outra coisa, fala salmos, que isso daqui ajuda a si mesmo, os filhos, os netos, os amigos. A gente quer ajudar alguém, a gente fala salmos. A gente está preocupado com soldados em Israel, a gente fala salmos. Então, o salmos ele é muito forte. E com certeza não está falando... Tem aqueles livrinhos assim pequenininhos Tem aplicativo, não falta... Pequenininho, livrinho assim. Mas se a gente encarar como algo pessoal, fica muito mais relevante. Então, eu estou pedindo para Deus, me ajude nas minhas batalhas internas. Eu quero ser uma pessoa mais altruísta, menos egoísta. Eu quero ser uma pessoa mais calma. E assim por diante. Então, essas batalhas que eu tenho no dia a dia, eu preciso de ajuda. E é isso que eu estou pedindo para Deus. Padá beshalom nafshi. Resgate, redima a minha alma em paz. Existem vários estudos profundos sobre esse versículo. Quando chega nessa época, a gente costuma estudar esse assunto. E hoje eu vou pegar um discurso racídico profundo. Não tão profundo, mais profundo. Não mais difícil, mas a gente vai ter que se esforçar um pouquinho. Mas é um mamar. Os discursos do Rebbe eram divididos em duas categorias. Sichot e mamarim. Sichá é um discurso e mamar seria um discurso mais profundo. Para termos de conseguir identificar, mas Sichá, o Rebbe falava com os olhos abertos, como um discurso, e as pessoas estavam sentadas. O mamar, o Rebbe falava de olhos fechados e todo mundo ficava de pé. E tem um mantra, um nigun, de preparação para entrar no clima do nigun, e dizem que o Rebbe segurava a toalha na hora de falar mamar, para estar preso a alguma coisa física e não sair desse mundo físico. Então é um outro momento, nós não vamos entender tudo de primeira vez, mas só para ter uma experiência um pouco diferente, acho que em preparação era chamada Hassedut, um estudo um pouquinho mais profundo. Então eu vou traduzindo, não vou ler em hebraico, eu já vou traduzindo o que consta nesse mamar. O rei Davi ele fala, resgate. Qual que é a melhor palavra? Redimir ou resgatar? São diferentes. Redimir é diferente. Depende do tempo. Padá beshalom nafshi. Resgate a minha alma em paz. Mikrav li, da minha batalha, da minha luta. Pergunta ao Rebbe o seguinte, ele traz de outros Rebbeim, ele quer entender o que significa resgate em paz. Eu conheço paz depois do resgate. Agora, o próprio resgate não é fácil. A paz vem depois que você acabou a operação. Agora, durante a operação, tem bastante estresse envolvido, não tem paz lá. Mas o rei Davi ele fala que não, que o próprio resgate é em paz. E a pergunta é como que é possível ter resgate em paz? Ainda mais que está escrito da minha luta. Em hebraico a gente tem milchama, que é guerra, e krav maga. O que é krav maga? É luta corpo a corpo. E a luta é mais difícil. A luta corpo a corpo é mais difícil. Que não é mais difícil você conversar com a pessoa em vez de falar pelo WhatsApp. Então, corpo a corpo, quando você está na frente da pessoa, pro bem ou pro mal, é mais difícil. E a guerra, a luta corpo a corpo, não tem paz. Você pode ter paz depois da luta. Agora, falar luta em paz, não existe luta em paz. E essa que é a pergunta. É uma análise sobre o que o rei Davi está se referindo. Como que é possível ter um resgate pacífico e uma luta pacífica? Normalmente, quando a gente tem esses estudos mais profundos, não são perguntas. Eu digo que perguntas já vêm de um nível de clipar, um nível de casca, um nível superficial. Não são perguntas, são questões que são levantadas para uma análise mais profunda. Em outras palavras, a pergunta é o que o rei Davi está se referindo? E não só que o rei Davi ele pede paz, existem vários tipos de paz.
acredito que no zoológico em Israel, eles estavam sem clientes, então eles resolveram divulgar que lá no zoológico deles, Mashiach já tinha chegado. Está escrito que quando Mashiach chegar, pegar Zeev em Keves, está escrito que vai habitar o lobo com o carneiro, o cordeiro. E aí ele divulgou nos jornais, todo mundo ficou curioso, lá foi ver. E realmente estava lá na jaula o lobo com o cordeiro. E aí o pessoal tirando fotos, todo mundo feliz. E aí tinha um amigo lá do dono que falou, desculpa te perguntar, mas você pode me contar aí qual que é? Não, muito simples. Todo dia de manhã eu coloco um cordeiro novo. Então, não é esse tipo de paz que nós estamos falando. Nós estamos falando da paz verdadeira. Quando Mashiach chegar, vai ter paz verdadeira em todos os reinos, não só entre os humanos, vai ter paz inclusive entre os animais. Tem gente que fala que é uma parábola apenas para mostrar que vai ter uma paz entre os povos, mas de qualquer forma o rei Davi está falando de uma paz da maior que existe e da guerra mais difícil que tem, coexistindo, e como existe luta difícil, com paz completa. Então, para isso, nós precisamos trazer para a nossa vida. Quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de paz, nós queremos saber da gente. A gente não está muito preocupado, infelizmente, mas quem está tão preocupado com a guerra na Síria? Ninguém está muito preocupado, mas está preocupado com o que está acontecendo dentro de nós. Não estou falando que a gente não tem que se preocupar com os outros, mas nós precisamos... E também a gente não vai conseguir resolver a guerra na Síria, mas a gente pode resolver a guerra interna. Nós... No primeiro instante que a gente acorda, já começa a nossa batalha. E a batalha não é só ir atrás do sustento. Esse é um tipo de batalha. Existe outro tipo de batalha mais difíceis, que é lidar com a minha pessoa. E para isso, o judaísmo ele tem um processo adequado para tudo. Então, para eu começar meu dia, antes de ver quem me mandou mensagem, ficar feliz ou triste, dependente de quantas curtidas eu teve no Facebook, eu preciso me conectar a Hashem. Que independente do que o mundo acha de mim, Hashem está esperando eu fazer algo de produtivo. E para isso eu preciso de um momento de conexão. E a oração ela é bastante difícil, não só se concentrar. O objetivo da oração é justamente refinar o meu caráter. Eu tenho que sair melhor do que eu entrei. Cada um, a quantidade de oração que ele faz pela manhã, mas um pouco ele tem que ter aquele tempo de meditação, de reflexão, de falar o Shema Israel, falar Midá, falar algumas partes da Tefilá e lidar com o que nós chamamos o nosso ego, o nosso lado animal, que ele é bastante desafiador. E nós temos que ir crescendo durante a oração. Nada é à toa lá no Sidur. Então existe um processo comparado com a escada do sonho do Jacó. Então cada degrau. Então nós temos vários degraus que a gente vai subindo. É escrito que os anjos subiam e desciam. A gente sobe, pega a energia e desce para voltar para a realidade. Então a oração é um processo de crescimento, um processo de conexão para pegar forças para o dia a dia. A parte central da Tefilá é o Shema Israel. E o objetivo do Shema Israel é chegar ao amor. Amor para Deus. Ve'ahavta et Hashem Elokech. Continuamos. Muito bom. Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Você tem que amar a Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder, todo o seu ser. São duas explicações corretas. Uma explicação é com todas as suas posses e outra é com tudo que você tem, inclusive se for necessário entregar a vida por Hashem. Então nós temos 3 níveis. Porque são 3 etapas para eu conseguir domar o meu instinto animal. Primeiro nível. Então, antes de falar dentro de nós, vamos falar numa relação interpessoal. Tem uma pessoa que você quer influenciar ela. Imagina uma mãe que quer passar os valores corretos para
Seu filho. Um professor quer passar para um aluno. Como que ele faz isso? Primeiro passo seria... Sendo correto. Tá no exemplo. O exemplo, né? A base. Então vamos passar para uma aula. Então o primeiro passo é explicar. Exemplo é bom, ótimo, perfeito. Só que a pessoa precisa entender por que isso é importante. Ele pode achar que isso é uma conduta boa para o século dos pais, mas ele está no novo século e aquilo não é importante. Então, se ele não entende a importância, alguma hora se perde. E infelizmente o que nós vemos, que as tradições vão se perdendo se os filhos não entendem a importância. Se é simplesmente uma coisa de folclore, uma coisa que os pais faziam, tudo bem. Os pais também não sabiam mexer na internet, é outra geração, então as coisas também se perdem. Tem que entender o porquê. Esse foi um grande problema da geração pós-holocausto, não é o momento de falar sobre isso, mas que eles não se deram o trabalho, não achavam importante explicar para os filhos o porquê. Faz e acabou. Então o primeiro passo para você conseguir convencer, não é convencer, conseguir passar para alguém algo, é Bechol Levavcha. Isso daqui é um processo de diálogo, um processo de passar informação. Uma outra forma de você botar alguém na linha é chamada Bechol Nafshecha. Bechol Nafshecha, se eu estou, é o exemplo, mas o exemplo com tanta convicção, se aquilo é tão importante para mim, uma pessoa que está sintonizada comigo vai sentir. Então aquilo está acima da explicação e meio que impõe o respeito. Imagina que alguém passe na frente do Rebbe para receber $1 ou qualquer coisa que seja. Ele vai se comportar diferente. Por quê? Porque como chama? A presença do Rebbe impõe uma certa reverência. Assim também, eu posso me conectar com Deus pelo entendimento. Eu posso me conectar a Deus sentindo uma energia muito forte e eu fico... O meu lado animal ele fica quietinho. Então, se eu me envolvo com muito entusiasmo no judaísmo, meu lado animal ele fica parado em respeito. Mas eu transformei ele? Ainda não. A única forma de não ter chance de eu me perder, ou ter recaída, ou escutar o lado animal, é quando eu chego no nível de Bechol Meodechá. Bechol Meodechá significa quando eu revelo a minha essência. Quando a minha essência está revelada, não tem para ninguém. Quando a minha essência está convicta, ninguém pode me mudar. Algo que está forte, enraizado dentro de mim, alguém pode vir me explicar, alguém pode tentar me convencer, ele pode estar super motivado. Agora, se eu estou convicto daquilo, eu não vou mudar. Então, por exemplo, se alguém tentar me convencer a comer Yom Kippur, ele pode dar explicações bonitas e lógicas, ele pode estar super motivado, não vai mudar. Mas se alguém me convidar a falar Lashon Hara, falar mal de alguém, pode ser que aconteça, você querer escutar uma fofoca. Então, isso significa que alguém ele tem uma convicção em uma coisa e ele não tem uma convicção na outra. Então, para eu estar protegido, blindado, eu preciso atingir o nível de essência. Todos nós temos alguns pontos que a gente chegou na essência. Mas quanto mais a gente estiver conectado com a essência, mais protegido e blindado nós estamos. Então, o amor a Deus ele tem que ser numa crescente. Um estudo, um entendimento lógico, uma convicção supra-racional, mas o mais importante é eu conseguir chegar até a minha essência. Eu não sei se eu consegui ser claro, tá claro? Uhum. Então, durante o Shema Israel, eu tenho que ter aquele sentimento que mesmo que alguém coloque minha vida em risco, eu não vou abrir mão da minha essência. E não tem explicação lógica para isso. Você tem histórias tristes e emocionantes ao mesmo tempo, de crianças que foram, na época do Czar Nicolau, um tirano, uma pessoa bastante cruel. As pessoas conhecem o Holocausto, mas não conhecem grandes outras perseguições e massacres que nós passamos. Falaram que o Holocausto é o maior genocídio, não foi. O Czar foi bem pior. E uma das coisas que ele fez
para acabar com o judaísmo, ele pegava as crianças pequenas, sequestrava um dos pais e levava para colégio interno militar por 30 anos, com uma doutrina comunista. Qual que é a chance dessa criança seguir o judaísmo? Então é uma coisa terrível, como que esse czar ele fez todo esse processo. E tem alguns relatos, não é um nem dois, são vários relatos, de crianças que está chegando na hora que eles são forçados a abrir mão da sua religião e passar para outra religião, e de repente eles pulam no rio, se matam, fazem alguma coisa, e não tem explicação. Eles não tiveram educação judaica, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas alguma coisa falava mais forte, a essência deles. Eles sabiam que abrir mão da minha essência eu não vou, de jeito nenhum. E assim a gente encontra na Inquisição, que pularam na fogueira, pessoas que no dia a dia não praticavam o judaísmo, mas de repente quando toca na essência, a essência fala mais alto. Só que nós não precisamos esperar ter uma arma, Deus nos livre, na nossa cabeça para a gente revelar a nossa essência. E o nosso desafio da nossa geração é muito mais difícil do que todos os séculos que passaram. Todos os séculos que passaram, para você ser judeu, você corria perigo de vida. Hoje em dia, com tudo que a gente tem, antissemitismo, etc., nós somos livres para praticar nosso judaísmo em todos os países normais. E aí fica mais difícil. Porque é mais difícil você viver como judeu do que morrer como judeu. Então, quando alguém te ameaça, de repente você sente a tua essência aflorar. Agora, no dia a dia, eu acabo esquecendo da minha essência. Então, todo dia no Shema Israel, o meu trabalho é justamente esse. Fechar os olhos e se conscientizar. Não existe nada a não ser Deus. É muito importante todos os meus prazeres imediatos. Eles não são mais importantes do que Deus. Eu tenho que colocar Deus primeiro na lista. Então, eu tenho uma lista de afazeres durante o dia, eu tenho que colocar lá para cima a vontade divina. Não porque Ele manda e acabou. Porque isso vai ser o que está em sintonia com a minha essência. Então, o Shema Israel é para trazer para esse amor, e eu tenho que ir crescendo com estudo, com convicção e, mais importante, conseguindo atingir a minha essência. Nós estamos aqui no caminho para entender o que quer dizer paz interior. Paz interior não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Então, se alguém me der uma mansão com serventes, eu não vou ter paz. Tem muita gente que tem isso, e é mais, como diz os estudos, que aqueles que ganharam na Mega Sena não são muito felizes, não. E assim também, pessoas que têm alto poder aquisitivo, isso daqui não é sinônimo de felicidade. Então, a paz não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Agora, quanto mais sintonizado com a minha essência, mais paz. Quer dizer paz? Paz significa harmonia, tranquilidade, estar bem comigo mesmo. Para eu estar bem comigo mesmo, eu preciso estar em sintonia e harmonia com a minha essência. Tudo que é contra a minha essência me faz mal. Então, a Torá e as mitzvot não é nada mais do que um guia como estar em sintonia com a essência. Faz sentido? Depois que eu saio da sinagoga, depois da reza matinal, a guerra e a luta fica mais difícil. Diz o Zohar, rezar é uma luta, se você for comparar ao estudo da Torá. Porque o estudo da Torá, você não tem tanto desafio, porque principalmente quem gosta do prazer intelectual, que é o maior prazer que tem, acima do prazer emocional, prazer intelectual, quando você realmente estuda algo profundo e tem aquele prazer de entender. Tem gente que nem conhece isso porque tem um estudo muito superficial, mas a gente tem um estudo profundo que consegue se aprofundar em um assunto e entrar nos mínimos detalhes. Isso traz um prazer intelectual. Então a Torá ela é chamada de uma conexão pacífica, enquanto que a oração, já que eu tenho que lidar com minha alma animal, não é fácil. E quanto mais inteligente e capaz eu sou, mais difícil rezar, porque eu não gosto de pensar. Ninguém gosta, na verdade, de pensar em si mesmo. Ninguém gosta de pensar, na verdade. A gente só
reage. A gente não para pensar. Ninguém gosta de ficar, em geral, as pessoas não gostam de ficar sozinhas com elas mesmas. Por isso que, esqueci o nome lá do... Um escritor, ele chamou o século XX da Era do Barulho. O que ele diria do século XXI? A gente não consegue ficar em silêncio. Então, não só que todas as lojas têm que ter barulho, tem que ter música. Se eu estiver sozinho em casa, eu também fico inquieto. Então, eu tenho que ligar uma música, eu tenho que ligar o celular. Então, Baruch Hashem, você já conseguiu atingir. Hã? Eu pego um livro e vou ler, cara. Um livro, que seja. Você pegou um livro, você precisa de algo externo. Eu quero ver você ficar parado sozinho com você mesmo, sem nada. Mas aí... Não o dia todo. Não o dia todo. Por 2 minutos. 2 minutos consegue. Consegue. Assim. Pensando. Não raciocinando coisas externas. Pensando você com você mesmo. Entendeu o que eu tô falando? Meditação, yoga, é isso. É isso. A meditação é essa. Não é fácil. Então nós temos essa dificuldade. Torá é chamado Birur Bederach Shalom. É um refinamento pacífico. Tfilá, oração, é um refinamento com atrito. Certo? Então essa é a diferença entre Torá e Tfilá. Estudo e oração. Diz o Zohar, rezar é fácil. Difícil mesmo é comer. Diz o Zohar, você conseguir comer é uma luta. Diz o Zohar, ele chama assim, chat. A hora você precisa de uma espada para conseguir lidar com o instinto. Então, quando a gente fala comer, não é só comer. É todos os prazeres mundanos representados pela comida. A gente precisa de uma força interna de conseguir ter a intenção correta. Dormir corretamente. Então, eu posso dormir igual um animal. O animal está cansado, ele dorme. Ou eu posso dormir com um objetivo maior. Então é só um pequeno pensamento. Antes de dormir, eu estou indo dormir para ter forças para amanhã fazer coisas boas. Então eu transformo aquelas horas de sono em algo sagrado. Assim também, eu não estou comendo porque eu quero comer. Gula. Eu estou comendo porque eu preciso de força para conseguir exercer a minha função aqui nesse mundo. Faz sentido? Continua o Zohar e fala, comer é fácil. Difícil é trabalhar. Difícil é trabalhar. Conseguir estar num ambiente hostil. E nem sempre todos são honestos. E nem sempre as informações são das melhores. E te passa a informação que você tem que ser esperto. Para você ganhar dinheiro, você tem que saber como organizar as coisas. De que forma? Ou da forma, talvez, da forma correta. E você lidar com essa pressão, você precisa de muita força. Então, você conseguir ser correto, ser íntegro e ter a noção que o trabalho não é a minha vida. O trabalho é um meio. Portanto, se ele vai contra a minha essência, está errado, isso é uma luta constante. Então, nós estamos vendo que na nossa vida a gente tem várias lutas, várias batalhas. A gente começa com a batalha da reza, é mais difícil do que o estudo, mas comparado com a comida, é mais difícil comer. E por isso que a gente fala que a gente não pode comer antes de rezar. Porque para conseguir comer da forma correta, eu preciso ter a conexão. E depois disso que eu tenho as forças para conseguir ir para o mundo dos negócios, ir para o trabalho. E trabalho não é só trabalho, ir para a rua, ir para um ambiente desconecto. Então, de certa forma, dentro do ambiente sagrado, numa sinagoga, fica mais fácil. Tinha o famoso Gaon de Vilna, o gênio de Vilna, um dos grandes líderes do mundo lituânio. Ele, chegando perto de Rosh Hashanah, Yom Kippur, ele chamou um colega que era o Mag Medubna. Mag Medubna era um orador muito famoso. E ele costumava preparar o pessoal para Rosh Hashanah Yom Kippur, dando um discurso assim, um sermão mais provocativo no bom sentido. E aí o Gaon de Vilna chamou ele e falou: você poderia falar para mim um sermão? Porque eu também preciso me preparar. Falou: eu vou falar para o mestre? Ele era o líder? Eu vou chamar a atenção, repreender o líder? Falou: eu estou pedindo. Falei: tá bom, já que o mestre insiste.
Ele disse o seguinte, falou, o senhor é uma pessoa muito elevada, o tempo todo estudando Torá, o tempo todo conectada, mas o senhor também não sai dessas 4 paredes. Quem garante, se o senhor tivesse que ir lá para a feira e ficar vendendo laranja, não sei o que fosse, você teria essa mesma conexão. E o Gaon me viu, né? Ele agradeceu e falou realmente uma reflexão bastante importante. Um Rebbe falou para o Hassid, Rebbe Eliyahu, falou, eu tenho inveja de você. Você vai para a rua, encontra pessoas e você consegue ver a providência divina, você consegue ver como que Deus está atuando no dia a dia. Eu só vejo nos livros, a teoria, você está vendo na prática Deus atuando. A minha pergunta, se ele está com inveja, por que ele não vai se tornar comerciante? Porque cada um tem a sua missão. Mas ele está querendo mostrar para ele, não ache que você está menos conectado porque você está no mundo dos negócios. Pelo contrário, a tua missão é mais difícil e pode ser mais elevada, de certa forma. Então essas batalhas são necessárias. Quando o rei Davi está falando de batalhas, não é para fugir das batalhas. É para ter a batalha, mas ser uma batalha pacífica. O que significa a batalha pacífica? A batalha só é pacífica se ela está em sintonia com a minha essência. Se eu estou com atrito, quando você queima madeira molhada, faz barulho. O barulho é do atrito. Agora, quando está tudo smooth, quando está tudo tranquilo, é porque está tudo no caminho certo. Então, a dificuldade, a guerra, a falta, a ausência de paz é quando eu não estou agindo com a minha essência. Agora, se eu botar minha essência revelada, eu posso trabalhar e devo trabalhar. Eu posso comer e devo comer. Posso e devo rezar. E tudo isso se torna uma batalha pacífica. E é corpo a corpo, sim. Porque para eu conseguir mudar e moldar o meu caráter, eu tenho que ir nos detalhes. Tem que ser uma batalha corpo a corpo. Não adianta de longe das informações. Assim como não adianta educar de longe. Então, você pega teu filho e fala, ó, você lê esse manual e você vai ser um bom filho. Tem que ser a proximidade, corpo a corpo, muito mais dentro de nós. Nossa alma animal tem que ter paciência. Essa alma animal é difícil, ela é rebelde. Eu tenho que ter paciência com ela e eu tenho que ir moldando, refinando meu caráter todo dia, pouco a pouco. O importante é devagar, mas sempre. Sempre está nesse crescimento espiritual. Sair da rotina, sair daquela reza mecânica ou do comportamento mecânico e pegar a gente é humano, não tem como você pegar aquele sidur e a reza toda, fazer o tempo todo com intenção. Mas dito que os Hassidim, eles pegavam e demarcavam uma página. Então hoje eu fiz a intenção na página 1. Amanhã eu vou fazer na página 2. Cada dia ou cada semana, pega uma passagem, aquilo eu vou fazer com mais carinho. Também tem que ser prático. Não adianta falar, hoje eu vou rezar. Não acontece. E quando você decide que você vai rezar bem, aí sim que você se desconecta por completo. A gente tem que ter paciência com a alma animal. Parece que a gente tem que ter mais tolerância com a nação espiritual, que parece que às vezes é muito mais. Mas quem somos nós? Qual que é a nossa essência? Nossa essência é a alma divina. Por isso que o patriarca Yaakov, ele é um grande exemplo para a gente nessa área. Abraham e Yitzhak, de certa forma, eles trabalhavam, mas era um trabalho assim mais... não sei se é light, mas era tranquilo, sem estar lidando com pessoas. Eles estavam lidando com animais, era fácil. Yaakov também lidou com animais, só que ele tinha um patrão, e um patrão dos piores. Por acaso era tio e sogro dele, mas era o enganador de primeira. Da onde a gente sabe isso? Quando ele dá a filha errada para casar com o Yaakov vai reclamar. O que ele fala? Que vergonha, você está querendo casar com a menor antes de casar com a mais velha? Yaakov fica quieto. Então, quando você sabe que é um enganador profissional, é quando na conversa ele faz você sair culpado. Ele fez o problema, ele faz Yaakov sair culpado. Então, o Yaakov, o Lavan era profissional.
Pena que não tinha Lava-Jato naquela época. Então, o Jacob ele sabia exatamente para onde, em português é Labão. Jacob ele sabia exatamente para onde ele estava indo. E o Jacob, antes de ir para a casa do futuro sogro, no caso do tio, ele para num lugar específico, que esse lugar é exatamente onde foi construído o templo sagrado futuramente. E lá ele tem um sonho profético, etc., mas ele faz uma oração. Primeira coisa, ele pede para ele ter sucesso na missão dele. A segunda coisa que ele faz, antes de dormir, ele coloca pedras em volta da cabeça dele. Por que ele coloca pedras em volta da cabeça dele? Tudo que nós patriarcas fizeram era um simbolismo para o futuro. Ele estava simbolizando: eu estou agora indo para um lugar perigoso, porque lá o ambiente não é sagrado, é um ambiente desafiador para a minha integridade. Eu preciso proteger a minha cabeça, eu preciso manter o foco no lugar correto. Eu vou trabalhar em muito, ele trabalhou muito com as mãos, mas a minha cabeça, o meu foco, o meu objetivo é família, é minhas tradições, a minha essência. Quantas vezes a gente se perde? Não, só agora eu preciso dedicar para o trabalho, eu não tenho agora como chegar cedo em casa para dedicar tempo para a família ou dedicar tempo para estudos, estou muito ocupado, eu preciso agora impressionar meu chefe. Depois muda de chefe, tem que começar de novo a impressionar o chefe. E aí você muda de emprego, e resumindo, você fica sempre esperando, e de repente já é tarde demais. A família não espera, a essência não espera, e nada espera, e acaba perdendo o foco. Então, na hora de ir para Haran, que Haran, a própria palavra já diz que era um lugar onde despertava Haron, a fúria divina, um lugar impuro, ele sabia que eu vou, porque lá é minha missão. Se eu fui mandado para lá, eu vou. Isso é crédito para Jacob, porque o objetivo inicial era ele sair de casa, porque o Esav queria matar ele. Então, quer sair de casa, vai para outro lugar, vai para um yeshiva. Mas Deus, o pai falou para ele: você vai para Haran. Então, no momento que o pai falou, ele se tornou a missão dele. Então, ele vai. A pergunta não é se ele vai ou não vai, a pergunta é como ele vai. Como ele proteger esse ambiente. E por isso que ele faz esse simbolismo todo de proteger a cabeça. Porque se ele estava preocupado com os animais, ele tinha que proteger o corpo dele todo, não só a cabeça. Mas ele estava preocupado em manter claro para ele mesmo e para as futuras gerações como que deve se comportar alguém que está entrando nesse desafio. Então, se eu quero a verdadeira paz interior, eu preciso me conscientizar que eu tenho que proteger a minha cabeça. Eu tenho que proteger a minha integridade, eu tenho que proteger a minha essência. E para isso, eu tenho que parar e pensar. E parar de reagir. Quando vem uma informação, isso é um método que não dá para desenvolver agora, mas só para dar uma pincelada. Então eu estou perdido, estou com raiva que seja. E aí nada funciona. E eu vou encontrar uma pessoa para ter uma reunião de negócio, eu não consigo falar direito porque eu estou com raiva. Será que a gente consegue separar o pensamento da raiva da minha pessoa? Será que eu consigo entender que esta não é a minha essência? Depende da hora, do momento. Você está no auge da raiva. Mas vocês concordam comigo que esse é o objetivo? Eu tenho que separar eu do pensamento. Eu acabo misturando as coisas. Então, eu estou com raiva, virou eu sou raivoso. Não, eu sou puro, eu sou calmo. Estou com pensamentos de raiva. Então, eu vou agora conseguir fazer um intervalo e colocar o pensamento para fora de mim. Não é fácil. Depois a gente vai fazer esse treino. Se Deus quiser, na viagem, a gente vai fazer esse treino. Precisa de um ambiente mais calmo para a gente conseguir fazer esse processo. Mas a ideia é conseguir separar a essência da reatividade. Então, por que eu estou com raiva? Porque tal pessoa ou tal situação
Então, uma coisa externa que eu interiorizei. Agora, se eu conseguir separar o externo do interno, ninguém falou que é fácil. Mas pelo menos a gente tem que saber qual que é o processo. Com isso, eu vou conseguir ter uma paz interior. Porque, no final das contas... Tem método? Tem. Por aí, os problemas, as preocupações e tudo de ruim veio de fora para dentro. Então, como eu atinjo a paz interior, tirando o que veio de fora e mantendo a essência. Isso é muito interessante. Porque, em geral, quando a gente fala eu quero paz interior, então eu quero que você me ensine a ter paz. Como adquirir paz de fora para dentro. Né? A paz não vem de fora para dentro, a paz vem de dentro para fora. Então não é técnicas externas. As técnicas são para tirar a sujeira e poder revelar a essência. Essa que é a grande novidade do Hassidismo. Porque outras técnicas, psicanálise e outras parecidas, elas vêm justamente mostrar como que eu só tenho minhocas na minha cabeça e ele vai conseguir identificar de onde vêm essas minhocas. Diz o Alter Rebbe, as minhocas são externas, tua essência é pura. Isso muda totalmente a nossa vida. E a gente acredita que as minhocas são internas. Quando a gente desacreditar que as minhocas são internas... Perfeito, bom, bem colocado. A gente acredita que as minhocas são internas. Se a gente conseguir separar, entender que isso aqui é uma influência externa. Então imagina que você está tentando se concentrar, meditar, e tem uma pessoa do teu lado gritando e falando besteira. Então agora imagina que essa voz entrou para dentro de mim. Tem uma história parecida, não lembro os detalhes, mas eu acho que foi com o Alter Rebbe, não sei se foi ele que falou, alguém falou que ele precisava arrecadar dinheiro para alguma causa nobre. Ele foi pedir para uma pessoa, pediu uma vez, nada, 2 vezes, nada, 3 vezes, nada. E aí o homem chegou e falou para o Rebbe, falou, Rebbe, eu desisto. Ele falou, quando você pediu para ele falou que não, ele quer dar. É o instinto negativo dele, e esse era dele que não quer dar. Agora, quando você desistiu de pedir, significa que o Yetzirará dele entrou dentro de você. Quando eu paro de acreditar que o outro pode ser altruísta, não significa que eu incorporei algum fator negativo. Eu tenho que sempre acreditar em todo mundo, principalmente em mim mesmo. E saber que eu não sou os problemas que se acumularam em volta de mim. Eu não sou os pensamentos nocivos. Eu não sou os sentimentos negativos. Isso daqui é tudo algo externo a mim. Então, a ideia de 19 de Kislev, Rosh Hashanah da Hassidut, é justamente essa. Revelar a nossa essência. Conseguir retirar as camadas externas, e é uma de cada vez. São várias camadas. São várias sujeiras que a gente vai acumulando ao longo da vida e a gente tem que ir retirando, e esse é o objetivo da Tefilá. A Tefilá é eu lidar com isso, e por isso que é uma guerra. Essa guerra não é pacífica, mas o objetivo é eu chegar ao resgate pacífico. Então o rei Davi, ele está pedindo em nome de todo o nosso povo, Padab Shalom Nafshi. E nós ganhamos de presente, na data de 19 de Kislev, Rosh Hashanah da Hassidut, a gente ganha de presente essa força, essa munição potente que é a Hassidut, para nos ajudar a revelar nossa essência, ter uma vida mais significativa, ter uma vida mais feliz. E só basta a gente abrir o presente. Às vezes a gente recebe o presente e joga lá na prateleira e não abre. Então nós temos que abrir esse presente e apreciar e utilizar dele no dia a dia. E o desejo que a gente costuma fazer nessa data é Shana Tová Belimud HaChassidut Bedarkei HaChassidut, que seja um ano bom no estudo da Hassidut, o estudo que a gente tem aqui, e no comportamento hassídico, que é justamente colocar na prática tudo que a gente estudou. Shana Tová. Alguma pergunta, dúvida? Você falou naquela parte da explicação, que a gente começa explicando, mas tem coisa que você não explica. Por exemplo, você tem Ruquim e Mispatim. Tem algumas coisas, eu não me lembro se é Ruquim ou Mispatim, que não tem explicação. Perfeito. Mas, boa pergunta. Tem coisas que não se explicam. Mas isso daqui já é um processo posterior. Quando você começa a educar uma criança, você começa explicando as coisas, porque depois fala. Isso que você não está entendendo, não tem problema. Você vai entender até onde você consegue. Se você não consegue,
você aceita. Então, se Deus quiser, semana que vem a gente vai ter uma aula especial, justamente em homenagem dia 19 e 20 de Kislev, quarta-feira à noite ainda vai ser. Então nós vamos ter uma aula e depois um mini Fabrenha, todos estão convidados.